Questãozinha de combinatória, Prof. Trinda aqui. E essa é uma questão que eu gosto de colocar no início da matéria, porque ela desbloqueia uma certa habilidade, que é quando a gente precisa separar a questão em casos, tá bom? Então vamos lá, letra A do enunciado. A gente quer saber informações sobre números pares de 3 dígitos. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é escrever alguns para deixar claro e entender aí como que é o formato. Então, por exemplo, 220 é um número par de 3 dígitos, 312 é um número par de 3 dígitos, 100 é um número par de 3 dígitos. E aqui a gente vai forçando a ter números repetidos, ver quais números que vão aparecer no final, aparecer o zero, perceber que, por exemplo, não pode começar com zero, tá certo? Então, quando você escreve alguns exemplos, você usa esses exemplos para mostrar para o aluno o que pode acontecer, né? E para você mesmo entender o formato. Entendido isso, eu vou colocar aqui embaixo as restrições. Então aqui não pode começar com zero, diferente de zero, né? Porque senão não vai ser um número de 3 dígitos, tudo bem? Aqui no final, como a gente quer um número par, aqui no final tem que ser 0, 2, 4, 6 ou 8, beleza? Show de bola. Em análise combinatória, é interessante que a gente geralmente comece a escolher o que a gente vai fazer por onde tem mais restrição, porque senão essa restrição depois ela vai virar uma bola de neve, tá bom? Então, aonde tem mais restrição aqui? Na última casa, nessa casinha aqui, ó. Então, eu vou ver quantas opções de números eu tenho para essa casa. Pode ser 0, 2, 4, 6 ou 8. Então, eu tenho 5 opções de número. Aqui em cima eu vou colocar a quantidade de opções que eu tenho. Tá legal? Feito isso, eu vou para outra casa que tem mais restrição, que é a primeira. Né? Aqui só não pode ser o 0. Então, pode ser qualquer número, de 1 até o 9. Então, de 1 até 9, eu tenho 9 opções. Então, aqui vai dar 9 opções. Beleza? E aqui no meio, pode ser qualquer número, né? De 0 a 9. Então, eu vou ter 10 opções. E agora a gente multiplica isso. 9 vezes 5, 45, vezes 10. Então, existem 450 números pares de 3 dígitos. Beleza? O segundo modo é bem interessante. O segundo modo a gente vai pensar o seguinte. De 100 até 999, você concorda que metade dos números são pares e a outra metade é ímpar, né? Beleza? Tá certo? Então, se eu descobrir quantos números tem de 100 até 999, é só eu dividir por 2, que aí vai ser a metade par e a outra metade ímpar. Mas como é que a gente conta quantos números tem de 100 até 999? Bem, vamos diminuir o problema. Isso é uma técnica interessante em matemática também. A gente resolve um problema menor. De 1 até 9, nós vimos aqui, ó. Aqui. Que nós temos 9 dígitos, né? 9 números. Beleza? Se eu quiser, por exemplo, de 0 até 9, então, se eu acrescentei o 0, nós temos 10 números, certo? Como é que a gente pode usar esse caso menor para entender o caso maior? Preste atenção, ó. Se eu fizer 9 menos 1 dá 8. 8 mais 1, exatamente 9. 9 menos 0 dá 9. Se eu somar 1, vai dar 10. Então, só relembrando aqui, né, uma coisa que talvez você já saiba, mas para a gente contar quantos números tem de um determinado número até outro, nós fazemos a diferença, então 999 menos 100, e acrescentamos 1. 899 mais 1, 900. Então, tem 900 números de 3 algarismos. Como eu quero só os pares, eu vou dividir isso aqui por 2. 900 dividido por 2, 450. Beleza? Maravilha? Então, são duas maneiras diferentes de fazer a letra A. Agora, vamos para a letra B do nosso problema. Quantos números pares de 3 algarismos existem com algarismos diferentes? Então, na letra B, nós queremos os algarismos diferentes, e aí já complica mais o problema.
Vamos lá, ó. São números de 3 algarismos. Vamos manter a restrição? Se tem que ser par, aqui tem que ser 0, 2, 4, 6 ou 8. Perfeito? Exatamente igual ao anterior. Até aí tudo bem. Aqui na frente também não pode ser 0. Certo? Só que agora a gente tem que lembrar que os algarismos são diferentes. Então deixa eu escrever aqui embaixo para a gente lembrar. Algarismos diferentes, tá? Beleza, como é que a gente começaria resolvendo esse problema? Pela maior restrição, né? Então, aqui eu tenho 5 opções. Tá legal? Agora a gente vai vir aqui para menor restrição, que é o 0. Aqui na frente, eu não posso usar o 0 e eu também não posso usar o número que eu usei no último dígito, tá certo? Então, quantas opções eu vou ter para cá? Ah, Trindade, se não pode ser 0, a gente fica com 9 opções. Se também não pode usar um desses, a gente fica com 8 opções. Certo? Beleza. Só que pensa o seguinte, aí que mora um problema. Se eu usei, por exemplo, o número 6 aqui no final, beleza. O número seria 6, alguma coisa, né? E aqui não pode ser nem o 0, nem o 6. Correto? Então, realmente, eu vou ter 8 opções. Agora, se ao invés de usar o 6, eu tiver usado, por exemplo, o 0. Esse número seria 0, alguma coisa, e aqui na frente teria que ser diferente só do 0. Então eu teria 9 opções. E agora, como é que eu faço isso? Repara que é um problema em que a quantidade de opções de uma determinada escolha depende diretamente do que foi escolhido anteriormente. Então, sempre que aparecer essa palavrinha aqui na sua solução, você vai ter que fazer o seguinte: você vai ter que separar a tua solução em casos. Tá certo? Você vai ter que separar a sua solução em casos. E olha como é que é uma coisa bem lógica. Primeira coisa que acontece é aparecer a palavra depende. Naturalmente a gente fala, pô, depende. E aí a gente precisa saber o seguinte: depende de quê? Ah, qual é a resposta para essa pergunta? Depende do último dígito. Depende se o último dígito é igual a 0 ou diferente de 0. Então, esses são os dois casos que nós vamos ter que considerar. Tá certo? Esses são os dois casos que nós vamos ter que considerar. Então, aqui, ó, depende de quê? Do último dígito, ser igual ou diferente de 0. Então, nós vamos ter que abrir essa questão em dois casos. Primeiro caso, vou colocar o último dígito exatamente igual a 0, tá? Então, eu vou forçar para que ele seja igual a 0. Deixa eu escrever isso aqui do lado, ó. Primeiro caso, igual a 0, tá bom? Então, aqui, ó, 3 opções. A última, obrigatoriamente, é 0. Tá certo? Logo, a primeira vai ter que ser diferente de quem? Diferente de 0. Tá legal? Então, vamos lá. Se a última tem que ser igual a 0, ela só tem uma opção. Deixa eu botar da mesma cor aqui, porque senão meu toque vai gritar aqui, ó. 0, diferente de 0. Beleza? Demorou. Então, aqui só tem uma opção, que é ser o número 0. Tá legal? Para o primeiro algarismo, para o primeiro dígito, nós vamos ter 9 opções, porque não pode ser 0. Tá? E esse do meio? Cara, esse do meio, ele vai ter que ser diferente do primeiro
vai ter que ser diferente do terceiro dígito, né? Então, dos 10 algarismos que existem, nós vamos ter 8 opções. 9 vezes 8, 72. Tá legal? Agora nós vamos para o segundo caso. O segundo caso vai ser o quê? Bom, se o primeiro caso foi o último dígito igual a 0, o segundo caso vai ser o último dígito diferente de 0. Tá? Então nós vamos forçar que o último seja diferente de 0. 3 opções, 3 escolhas que a gente tem que fazer. Legal? Aqui pode ser 2, 4, 6 ou 8. Tá beleza? Não pode ser 0. Agora, no primeiro, além de ser diferente de 0, tem que ser diferente do terceiro dígito. Tá bem? Agora vamos para as escolhas. Bom, aqui nessa escolha eu tenho 4 opções. Beleza? Tudo bem? Para a primeira decisão ali, para o primeiro algarismo, né, a segunda escolha que a gente vai fazer, dos 10 algarismos que existem, de 0 a 9, eu não posso nem o 0, nem o terceiro. Então, me restam 8 opções. Tá? E agora, aqui no meio, tem que ser diferente do primeiro e diferente do terceiro. Então, vão me restar também 8 opções. Bom, agora a gente multiplica, né? Como nós já vimos nas questões anteriores. 8 vezes 8, 64. 64 vezes 4, 256. E aí vem a terceira e última parte da questão, que é o seguinte: o que nós fazemos com esses dois números aqui que nós encontramos? A gente soma ou multiplica? Lembra lá das questões iniciais de combinatória? Nós temos dois grupos, aqui são dois grupos, tá? Completamente diferentes. Um são todos os números que acabam em 0. O outro são todos os números que não acabam em 0. Se eu quero contar o total de coisas, eu vou contar o total do primeiro grupo, e depois o total do segundo, e depois juntar. Não é verdade? É um pensamento bem simples que às vezes as pessoas se confundem. Pensa o seguinte: quantos dedos eu tenho aqui nessa mão? 1, 2. Quantos dedos eu tenho nessa? 1, 2, 3. Se eu quiser saber o total, eu vou somar ou multiplicar? Fica óbvio, né? Eu vou somar. Então aqui nós vamos somar esses dois resultados. E aí vamos obter o seguinte: 256 mais 72. Tá bom? Isso aí vai dar 328. Tá certo? Então, essa é uma questão em que você precisa perceber que a gente tem que dividir em casos, tá? E como é que a gente percebe isso? Lembrando, quando aparece a palavra depende. Depende de quê? E aí, a resposta para essa pergunta serão os casos que nós vamos separar. Agora, o truque truque não, né? Mas o que você tem que ficar ligado, o bizuzinho. Para aparecer a palavra depende, você precisa fuçar na questão. Você tem que testar alguns casos, porque senão ela não vai aparecer, certo? Ela não vai aparecer. Então aqui, para ficar certinho, pode ser 8 ou 9. Depende. Beleza? Fico por aqui. Um beijo para você. Espero que você tenha curtido, entendido. Deixe seu comentário aí se você não entendeu, que eu vou fazer o máximo possível para tirar tua dúvida, já? Até a próxima.